Bom dia, irmãos. Nessa manhã de domingo, estamos vivendo um momento diferente, onde cada um está em suas casas. Estamos aí cumprindo aí o protocolo pedido pelas autoridades. Vivemos um momento diferente, porque momentos de epidemia em nosso país, na verdade é endemia em todo o mundo. E estamos meditando uma porção da palavra do Senhor nessa manhã. Peço, amados irmãos, que abram suas Bíblias no Salmo de número 33, apenas o verso 10 e o verso 11. Depois estarei falando um pouco sobre o verso 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Vamos orar nesse momento. Senhor, louvamos pela Tua graça, pela Tua bondade. Pedimos que essa palavra fale a cada coração. Pedimos por todos, pela nação, todos aqueles que têm passado por momentos difíceis. Temos apresentado diante de Ti. Pedimos a Tua bênção, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando olho para esse texto, e embora sendo só um cântico, ele trata algo muito especial nesses dois versículos. Quando o texto fala que Deus frustra o desígnio das nações e anula o intento dos povos, dá a ideia de que Deus realmente ele intervém nos planos das pessoas, das nações e dos povos. Deus já fez isso talvez muito comigo e com você, né? Tirar a agenda das nossas mãos. Muitas vezes nós temos uma agenda, nós planejamos a nossa vida em particular e no decorrer Deus muda essa agenda. E amados, talvez nós estejamos até acostumados com isso, né? Deus mudar a nossa agenda, pegar a agenda das nossas mãos e falar assim: não, agora a sua agenda está nas minhas mãos, você vai fazer aquilo que eu estou planejando. E o que nós vemos hoje, na verdade, na humanidade, é que Deus tomou a agenda da mão de todos os governantes, que Deus tomou a agenda de todos os grandes líderes das grandes nações e também das pequenas nações, que Deus também tomou a agenda de muitos homens ricos. Deus tomou a agenda também de grandes corporações. Deus pegou a agenda também das bolsas de valores e está na mão dele. Amados, tirou a agenda, imediatamente mudou a rotina de todo mundo. Percebemos que o que está acontecendo nesses últimos momentos, o que o planeta tem passado, o que as nações têm passado, é algo realmente inesperado. A agenda de todo mundo para 2020 ela foi alterada. Aí você pode perguntar: mas pastor, como assim? Deus, o mal que está vindo, então Deus é que está fazendo com que ele venha? Na verdade, amados, nós entendemos algo importante aqui na Bíblia, ela vem orientando algumas coisas. Quando nós olhamos Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, o ancião fica preocupado: quem pode abrir o selo que está nas mãos daqueles que estão sentados no trono? E aí o texto fala que o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, ele realmente tem a condição de abrir os selos. Ele tomou o livro da mão daquele que assenta no trono e a partir daí, daquele momento, ele abriu os selos. Significa que o selo significa, na verdade, a história da humanidade, a sequência da história da humanidade. Então, amados, a sequência da história da humanidade está na mão do Cordeiro, né? Está na mão, na verdade, da raiz de Davi, aquele que venceu, o leão da tribo de Judá. Então a história, o que tem acontecido, na verdade, é algo que a Bíblia já vem falando para nós. Em Lucas capítulo 21, versículo 11, ele narra ali que Jesus fala que haveria epidemias em todos os lugares. Então, amados, o que tem se preparado para a terra, na verdade, onde nós estamos vendo em tempo de queda, realmente são coisas que virão sobre a humanidade. São coisas difíceis realmente que virão sobre a humanidade, em que a Bíblia realmente avisa para nós. Deus tirou a agenda das mãos do mundo. E o texto, nós olhamos
lemos esse versículo 10, fala exatamente isso. O Senhor frustra o desígnio das nações, quer dizer, os planos das nações. Anula o intento dos povos, quer dizer, Deus, na verdade, anula as realizações dos povos. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de tratar com os amados irmãos nessa manhã. Deus tirou a agenda das mãos de todo mundo. Deus tirou a agenda das mãos de todo mundo. Outro ponto que eu gostaria de tratar é que Deus tem a sua própria agenda, né? Quando nós pensamos o seguinte, que Lucas 21:11 trata das pestes, das epidemias, Apocalipse 5, versículo 5, Jesus, o Senhor da história, aquele que tem poder de abrir os selos, né? A Bíblia aponta para essa questão da sequência histórica da humanidade, em que, a partir dos selos, em que Jesus tem toda autoridade sobre todas as coisas. E aí o texto no versículo 11 fala exatamente sobre isso. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus tem um plano e eles se realizarão. Está escrito na Bíblia. Então o plano do Senhor, na verdade, ele está escrito na palavra do Senhor. Ele fala que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não vão passar. A própria Bíblia fala também que realmente no final dos tempos seriam tempos difíceis, né, como nos tempos de Noé. A Bíblia aponta para o final dos tempos com algo que seria algo complicado realmente. Mateus 24, né, Lucas 21, os sinópticos vem trazendo a questão do princípio das dores. Estamos vivendo realmente momentos difíceis, o princípio das dores. E com tudo isso, amados, a Bíblia aponta para algo muito importante para nós. É hora de voltar para Deus. É hora de voltar para Deus. Deus tira a agenda das mãos das pessoas. Deus tem a sua própria agenda. E Deus tem colocado algo sobre a raça humana nesses últimos tempos, que a raça humana tem que parar para pensar. Todos têm que parar para pensar. E essa é a hora de voltar para Deus. Temos visto manifestações nas redes sociais de artistas, de pessoas. Vamos bater palma na janela, vamos ter momentos de oração todos juntos, vamos orar nas janelas, e cada um na sua maneira de se manifestar. Na verdade, essa é a oportunidade que todos têm de acertar sua vida com Deus. Essa é a oportunidade que todos têm de voltar-se para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto continua no versículo 17 do capítulo 3 de João. Fala que Jesus veio ao mundo não para julgar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, amados, estamos no tempo da graça. Hora de voltar para Deus. Hora de graça, hora do perdão. Hoje, o que está em jogo, na verdade, não é a vida das pessoas só. O que está em jogo não é só a vida das pessoas, a vida física. Hoje, o que está em jogo, na verdade, são as almas das pessoas. O que está em jogo é as almas. Eu gostaria de completar com o versículo 18 do Salmos 33, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. Então, o que está em jogo, na verdade, é a alma. O que as pessoas necessitam é a salvação da alma. O corpo, realmente, todos padecerão, todos passarão pela morte, mas o que está em jogo hoje, realmente, é a alma. Todos devem se preparar para encontrar com o Senhor. Todos devem se preparar para que possam encontrar com o Senhor, seja através da morte, seja através no futuro de um arrebatamento, mas todos devem se preparar para encontrar com o Senhor. Então, amados, a agenda do mundo está nas mãos do Senhor. O Senhor tem a sua própria agenda. E hoje é o tempo, é a hora e a oportunidade de voltar para Deus. Não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos. Nós não sabemos que realmente como que será esse coronavírus. Quantas pessoas morrerão no nosso país. Mas uma coisa nós sabemos, nós temos a certeza. É hora de acertar a vida com o Senhor. É hora de colocar a vida no altar do Senhor. É hora realmente de voltar para Deus. E que o Espírito Santo de Deus conduza as nossas vidas, a vida das nossas famílias,
daquelas pessoas que nós amamos a voltar-se para Jesus. Tem um canto que fala que Jesus é o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E esse plano perfeito foi dado nesse tempo de graça e misericórdia para fazer com que nós possamos voltar para Deus. Voltemos para Deus. Estejamos voltando para Deus. Tempo de reclusão. Né? Não tínhamos tempo para Deus por causa do trabalho. Não tínhamos tempo para a família por causa do trabalho. E agora, amados, nós temos tempo para Deus e temos tempo para a família. Voltemos para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que essa mensagem de vida eterna ela possa ser repassada para as pessoas, para que as pessoas saibam que o mais importante não é a cura do coronavírus. É importante também, mas o mais importante está aqui para livrar-lhes a alma da morte, livrar a alma da morte eterna. Que o Espírito Santo conduza cada um de nós a pregar nesses últimos dias tão difíceis, onde as pessoas estão precisando salvar nem só a sua vida do coronavírus, mas também salvar a alma da morte eterna. Deus abençoe.